E aí, galerinha? Na aula de hoje vamos falar sobre a hibridização. Vamos entender como acontece esse processo e quais são os elementos, ou seja, as famílias que ocorre o processo de hibridização. Então, vamos para a aula. Na aula de hoje vamos falar sobre a hibridização ou hibridação. Pessoal, vamos entender o que é esse processo que nós chamamos de hibridização. Nada mais é do que a fusão de diferentes orbitais atômicos incompletos na sua última camada, ou seja, na camada de valência de um átomo, dando origem a um novo orbital híbrido idêntico entre si. Os três tipos de hibridização que nós vamos estudar hoje são a sp, a sp2 e também o sp3. Observe direitinho como acontece de acordo com a família. Galera, nós temos aqui na família 2A a hibridização sp, na família 3A a sp2 e na família 4A a sp3. Vamos ver aqui agora o primeiro tipo de hibridização, que é SP. Geralmente, esse tipo de hibridização ela acontece com os elementos da família 2A. Um dos exemplos que nós temos aqui, ele é o elemento berílio. Seu número atômico, ele é 4. Se eu faço a distribuição eletrônica, ele vai ter o quê? 1s2, 2s2. Preste bem atenção que na sua última camada, ele tem aqui 2 elétrons. Observe que no estado normal, estado fundamental, ele vai ter 1s2 com 2 elétrons, 2s2. Galera, o que ele faz agora? Ele vai passar por um estado ativado, onde ele pega um elétron da última camada do subnível S e ele passa para o subnível P, também da mesma camada. Depois ele se une, formando um orbital híbrido, ou seja, um orbital unido. Então, nós vamos ter aqui o tipo sp, S com um elétron e P também com um elétron. Então, dessa forma, você vai observar aqui o seguinte. Galera, quando eu pego esse elemento berílio e vou ligar com outro elemento, por exemplo, o cloro, nós vamos ter aqui, nesse caso, um tipo de ligação que nós chamamos de covalente. Por que isso acontece? Isso está de acordo com aquela exceção do octeto. Observe que ele vai ter o tipo de hibridização que nós chamamos de SP, seu ângulo vai ser de 180 graus e sua forma geométrica ela vai ser do tipo linear. Vamos agora para a próxima hibridização, que é do tipo sp2. Geralmente isso acontece com os elementos da família 3A, que é a família do alumínio. Galera, o boro também pertence à família 3A, seu número atômico é igual a 5. Então ele vai ter 1s2, 2s2, 2p com 1 elétron. Observe que no estado normal ou fundamental, ele tem na última camada, observe que eu vou pegar a última camada, ele vai ter 2s com 2, observe que esse orbital ele está cheio, completo, e ele vai ter o 2p com 1. O que ele faz? Ele vai pegar um elétron do subnível S e passar para o próximo orbital P vazio. Então, nesse caso, ele vai ter aqui o seguinte, ele vai ter o subnível S com 1 elétron e o P aqui com 2. Agora, ele vai hibridizar, quer dizer, ele vai unir. Quando ele faz a união, eu vou ter o quê? O subnível S com apenas 1 elétron e o P com 2 elétrons. Então, nesse caso, ele vai ser do tipo sp2, dessa forma aí. Observe bem aqui a molécula, que nós temos aqui o seguinte. O boro, sabemos que ele pertence à família 3A, tem 5 elétrons. Quando ele faz a ligação, por exemplo, com o cloro, nesse caso, é uma exceção que acontece com questão do octeto, não é isso? Ele vai ficar estável com 6 elétrons. 2, 4, 6 elétrons. Sua molécula vai ter um ângulo de 120 graus e sua forma geométrica vai ser triangular ou trigonal plana. Vamos ver aqui agora o outro tipo de hibridização que nós chamamos de sp3. Observe que o carbono, ele pertence à família 4A, a família dos carbonoides. Ele vai ter número atômico dele igual a 6. Então, ele tem 1s2, 2s2 e 2p com 2 elétrons.
Preste bem atenção que no seu estado normal ou fundamental, ele vai ter na última camada 2s com 2, orbital cheio completo, e o 2p com 2. Os dois orbitais estão semi-preenchidos ou incompletos. O que ele faz agora? Ele vai ativar um elétron do S para o próximo orbital P vazio. Então, dessa forma, nós vamos unir os orbitais. E aí nós vamos ter o orbital híbrido, que nós chamamos de S, que só tem um, e o P, que tem 3 elétrons. Por isso que nós chamamos de sp3. Dessa forma aí. Galera, preste bem atenção a esse exemplo, que o carbono ele está ligado a 4 átomos de cloro. Pessoal, ele vai compartilhar esses elétrons, ele vai ficar com 8 da forma normal, mas a forma geométrica que nós temos aqui, ela não é quadrada, e sim tetraédrica. Preste bem atenção que é uma figura espacial, uma figura 3D. Por isso que o ângulo de ligação vai ser de 109 graus e 28 minutos. Então, é dessa forma que nós temos a hibridização sp3 para o carbono. Vamos ver agora a hibridização parcial do carbono. E uma coisa interessante, o carbono ele pode sofrer os 3 tipos de hibridização. O que nós chamamos de sp3, esse caso que vai ser o sp2 e ainda o sp. Já vimos que o carbono ele tem a distribuição eletrônica, né? Isso, devido ao seu número atômico C6, ele vai ter um S2, 2S2, 2P com 2 elétrons. Então, na sua última camada, ele tem um subnível S completo, com 2 elétrons, não é isso? E o P com apenas 2. Ele vai ativar um dos seus elétrons do S, passando para o próximo orbital P vazio. E uma coisa mais curiosa ainda, que se ele precisa de apenas um orbital do P, ou 2 ou 3, ele pode pegar. Dessa forma aqui, observe que ele pegou apenas 2 orbitais. Então, nesse caso, eu vou ter o quê? Eu vou ter o orbital híbrido, que nós chamamos de sp2, ficando o P com apenas um elétron fora, não é isso? E aí você vai ter o quê? Quando é que isso acontece com a questão do carbono? Galera, preste bem atenção no tipo de ligação que ele faz. Observe para esse exemplo que eu tenho H2CO. O carbono ele faz uma ligação dupla e 2 ligações simples. Então, esse carbono que tem 2 simples e uma dupla, ele vai ter a hibridização que nós chamamos de sp2. Seu ângulo é de 120 graus, sua forma geométrica ela vai ser chamada de triangular ou trigonal plana, que nós temos aí. Vamos agora para a hibridização parcial do carbono do tipo sp. Já vimos a sua distribuição eletrônica, já vimos que no estado fundamental o S ele tem 2 e o P também tem 2. Ele vai ativar um dos seus elétrons do S, passando para o orbital P que está vazio. E uma coisa mais interessante, que ele vai pegar apenas um orbital do P. E aí você vai ter o quê? Olha só, a hibridização que nós chamamos de SP, ficando o P2 aqui, ó, sem ser utilizado. Galera, nesse caso acontece de que forma? Como é que nós sabemos que o carbono vai ter a hibridização SP? Observe que nesse caso, o carbono ele está ligado a 2 átomos de oxigênio. Ele vai ter 2 ligações duplas. Também acontece com uma ligação tripla e uma simples. Então, nós vamos ter, nesse caso, o ângulo de 180 graus, sua forma geométrica vai ser do tipo linear. Então, é dessa forma que nós temos a hibridização SP para o átomo de carbono.